Quando o invisível fala mais alto que a mente, você já sentiu como se estivesse captando mais do que consegue entender? Como se uma onda de sensações, pensamentos ou emoções, sem uma origem clara e aparente, invadisse o seu corpo, a sua mente, deixando tudo confuso, acelerado, fora de controle? Esse estado não é apenas psicológico ou emocional, né? Ele pode ser uma crise de sintonia, um momento em que a sensibilidade mediúnica da pessoa está ativada, mas a sua estrutura psicoenergética ainda não dá conta de acolher, filtrar ou canalizar as informações que chegam do campo sutil. É como estar diante de um rádio antigo girando dial. Várias estações ali entram ao mesmo tempo, vozes, sons, sinais, né? Algumas coisas são relevantes, outras puro ruído. Nada é nítido, nada tem fronteira. É como se o corpo sente isso, né? A mente ela busca a resposta e o coração dispara. Só que ao invés de um desequilíbrio químico, o que acontece é um descompasso entre o que se capta e o que se sustenta. É quando isso não é compreendido, o nome que damos para esse colapso é ansiedade. Mas, e se em muitos casos essa ansiedade fosse um pedido de ajuste energético e não apenas um distúrbio mental? E se o corpo estivesse apenas gritando o que a alma já percebeu? É com esse olhar, integrando a psique, energia e experiência mediúnica, que hoje nós vamos nos aprofundar no tema. Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Eu sou Alexandra Fogatti e estou com a parceira hoje, Cintia Almeida. E nós vamos falar sobre ansiedade, né? Se você já nos conhece, né, compartilha aí o vídeo com alguém que você conhece, que precisa dessa informação, que você queira compartilhar. Se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e fica com a gente até o fim, tá bom? Cíntia, você sabia que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo? Né? Em 2019, nós tínhamos em torno de 18 milhões e meio de pessoas com ansiedade, cerca de 9,3% da população com transtorno de ansiedade. Depois da pandemia, isso aumentou muito, mundialmente, não só no Brasil, né? E infelizmente a ansiedade é, ela se apresenta muito mais nos jovens, né? Entre 18 e 29 anos. A gente sabe que pós-pandemia isso piorou no geral, né? E a gente entende também que uma das causas para a ansiedade mesmo tem a ver com o isolamento social, né? Essa diminuição desse social que veio principalmente depois da pandemia, né? O excesso das redes sociais, que são, né, coisas que estimulam demais, as substâncias abusivas, que se tem muitas hoje em dia, uma alimentação rica em açúcar e gorduras. E, infelizmente, o sedentarismo. Isso são coisas que a Organização Mundial da Saúde fala sobre, né, a ansiedade que a gente tem aí o maior contato. Mas eu queria que você falasse mais para a gente, trouxesse a sua percepção, né, sobre essa parte mediúnica, sobre essa crise de sintonia. Aqui são dados só para a gente deixar aí para o público, né, constatado essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade. Mas o nosso papo hoje aqui vai, né, para outro campo, né? É, porque a palavra mediunidade significa que a gente está no meio, né? Mediamos, né? Entre o magnético e o sutil. Tendo e não tendo ao mesmo tempo um olhar espiritual, porque aqui a gente não está falando de religião, né? A gente está falando de espíritos como somos, a gente tem esse canal natural de percepção e de troca, como se fosse uma sensibilidade mesmo, que todo mundo tem. De alguns são mais aguçadas, de outros menos, mas todo mundo tem. Quem nunca até hoje percebeu
algum sinal, alguma intuição, alguma percepção assim. Isso é essa mediunidade, né? Essa ligação com algo mais sutil que a gente tem, né? E muitas vezes a pessoa sente isso, mas ela não entende. Ela não percebe que isso é essa canalização mesmo, dessa percepção do sutil. Não é nada relacionado com espírito ou com alguma coisa nesse sentido. É mesmo a percepção espiritual no sentido da sensibilidade que o homem tem, dessa ligação que ele tem com algo superior, né? Mas quando a pessoa tem isso e não entende, é como se o sistema energético dela entrasse numa retenção, vibracional, né? É esse acúmulo de energia, esse acúmulo de emoções que não são codificadas. E é interessante você ter trazido essa coisa dos jovens, que os jovens realmente eles têm muita energia, né? E às vezes eles retêm muito essa energia, principalmente hoje em dia, por essa coisa da rede social, de ficar muito em casa, é uma energia que fica muito mais retida. Então, essa energia ela precisa sair de alguma forma. E isso sempre gera no físico, vai gerando essa ansiedade que às vezes até se vira numa taquicardia, numa insônia, e trazendo um pouco para essa visão psicanalítica, né, e energética da coisa, espiritual, Freud e Jung chamaria isso de energia psíquica reprimida. E começa a sair, a ter que sair de alguma forma. Então, ela começa a sair através de sintomas físicos. É como se criasse um conflito interno, inconsciente e vai trazendo sintomas que chegam até a ser chamados de neuróticos. Mas é essa energia que precisa sair de alguma forma, né? E a energia acumulada gera uma mente acelerada. Então é Uhum. por isso que principalmente hoje os jovens têm sentido isso, né? Porque é como se fosse o campo áurico nosso totalmente sobrecarregado de muita energia, como se a gente não aceitasse essas informações e isso vai criando essa ansiedade, transformando realmente em sintoma físico. Começa a ser começa a se tornar uma ansiedade fisiológica. O campo, ele fica congestionado, como se fosse muitas informações, muita coisa ali, e a pessoa não dá conta daquilo, e aquilo vai gerando uma ansiedade que acaba disparando até o ciclo realmente do eixo hormonal do estresse, que ele vai liberando cortisol, a dopamina e a adrenalina. E é por isso que as pessoas sentem tanto essa sensação, né? Chega a ter um medo, uma coisa assim, um pânico de não saber o que fazer, mas muitas vezes não, a gente sabe que tem muita ligação ali com a parte física, a gente não quer descartar isso, né? Tem muitos sintomas que são realmente físicos, e a pessoa precisa chegar a ter que tomar uma medicação, alguma coisa para acalmar. Mas em muitos casos é só essa repressão dessa mediunidade, dessa sensibilidade, às vezes até por desconhecimento, ou por receio mesmo, né? Pela própria cultura da nossa sociedade, né? Que muita gente não acredita ou acha que isso realmente não existe, e a pessoa às vezes sente essa sensibilidade, percebe essa sensibilidade, mas não comenta, não quer demonstrar ou não quer colocar para fora. E vai formando essa energia interna que precisa sair de alguma forma, antes até do corpo realmente às vezes colapsar, né? Então a ansiedade é uma forma de você de liberar esse peso, né? O corpo começa a ter essas sensações e a sensação que dá na pessoa é que realmente vai parar tudo, né? Ela tem que estar taquicardia, ela tem uma sensação de que parece que não vai conseguir respirar, porque tudo por dentro está ali vibrando, né? Tá ali como se fosse um turbilhão mesmo de informações, de energia. É. Eu acho curioso, né? Porque assim, a gente fala que não acredita em energia, né? Mas vamos lá, a gente, quando veio o rádio, né? Era uma Hum. novidade. É. E o rádio chegou em todas as casas. Veio a televisão, né? Aparelho novo, tal, chegou em todas as casas, né? E veio a internet, veio o celular, né? Veio, que fica lá como é que chama? Não me lembro agora, satélites, né? Hum. Veio os satélites
para facilitar, né, a internet, a TV a cabo, e a gente não sabe exatamente como funciona. Quem estuda sabe, conhece, mas a maioria não sabe detalhadamente. Mas percebe que a gente começa a acreditar conforme a gente começa a entrar em contato, mexer, ver o quanto é bom, e aí o quanto facilitou, e aí fica normal, né? Então, eu acho que está um pouco nesse lugar da gente começar a normalizar mais, né, essa questão da sintonia, da energia que Uhum. existe em torno da gente, né? Tudo nesse universo é energia. O seu pensamento gera uma energia que toda energia gera um movimento. O que você sente gera uma energia. Então, não dá mais nos dias de hoje para você falar assim, o meu corpo físico ele anda sozinho. Não existe esse sozinho. Presta atenção, se você passar um baita nervoso, um baita estresse, como que você fica depois? Acabado. No dia seguinte, você fica com dor de cabeça, você fica cansado, que parece que a gente fala, parece que passou o caminhão em cima Hum, da gente, não presta para nada, de tão cansado. São as suas hum, adrenalinas, todo o seu sistema químico que reagiu por conta de quê? Do nervoso que você passou. Percebe que não dá para separar uma coisa da outra, né? Tá tudo junto, misturado. O que você pensa, o que você sente, reage, reflete no seu corpo. Né? Então, e a mesma coisa, o que você come reflete no seu corpo. Você pode comer tudo direitinho, maravilhosamente bem, mas se você está com uma depressão, isso vai ter outra movimento dentro do seu corpo, uhum, né? Para quem está saudável, pode comer um monte de besteira, se ele está ok, aquilo também vai bem, né? Então, esse lugar que a gente precisa hoje em dia está mais conectado nessa parte mesmo energética. Então, quem nunca, Cíntia, foi num ambiente e passou mal? Quem nunca tinha que fazer uma apresentação e chegou lá, quando todo mundo olhou, começou a dar sua dor, começou a passar mal por estar se sentindo exposto, né? Pelo que todo mundo está pensando, o que será que ela vai falar? Olha como ela tá, né? A gente cria situações internas, mas também vem do externo, né? Uma uhum. coisa reflete na outra. Vai na 25 de março aqui em São Paulo no dia que está cheio, para ver se você não volta acabado de cansado. Entende? Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque essa energia, essa crise de sintonia que eu trouxe no início, né? Ela está permeando de fora para dentro, de dentro para fora. Você capta através do ambiente que você está as sensações, cansaço, sono, palpitações, como a Cíntia trouxe das coisas físicas, né? Mas você também sente ela, né? Quando você está sob uma ameaça. Né? Quando você está com uma irritação, com uma euforia, ou quando você está numa angústia, você também vai sentir. Para quem tem essa tendência da ansiedade, também vai sentir quimicamente. Então, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que fazer um provão, né? Quando começa a chegar a hora, a pessoa começa a ter mil coisas, né? Então, essa ansiedade, ela é gerada interna e ela pode ser gerada externamente do local que você vai, né? E tudo vem desse plano mental. Percebe que está passando, as informações elas estão passando pela sua mente. Por isso que é um transtorno mental. Porque a sua mente vai dar potência, vai dar mais força, infelizmente, no caso errado aqui, né? Para aquele medo, né? Vai dar mais força para aquela sensação. Se eu começo a ficar um pouco ansiosa, eu começo a alterar a respiração, porque eu já respirei diferente. E aí eu começo a pensar, nossa, como eu tô ansiosa. Aí você começa a sentir o coração. Ai, meu Deus, eu vou ter um infarto. Ai, eu vou Uhum. passar mal. Percebe que a tua cabeça ela foi gerando situações, 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 e isso vai ter uma descarga energética, uma descarga elétrica em você, né? Agora imagina tudo isso, né, mediunicamente, nessa passagem dos ambientes. Você começa a conversar com uma amiga, a amiga começa a contar todos os problemas dela, começa, e você está lá de boa. E do nada,
Do nada, eu começo a sentir palpitação, eu começo a sentir mal-estar, eu começo a ter falta de ar. Esse é o processo de captação mediúnica que você teve, né? Sobre o processo da pessoa. Aquilo não é seu, aquilo não pertence. Você só se misturou no campo de energia dela e trouxe para você, que nem uma esponjinha, né? E eu acho que um dos objetivos, a gente está fazendo essa sequência, né, de doenças e transtornos mediúnicos, né, que a gente tem um olhar mediúnico, que é para você despertar mesmo. Se você tem sempre isso, né, você está captando desse externo, você está captando muita coisa de fora e não está percebendo, né, essa crise de sintonia que se mistura com a ansiedade. Aí você É. fala, racionalmente, tô com um problema, vou para o médico, quero tomar um remédio. Começa a anestesiar. Só que nessa anestesia, o energético ele continua. E aí você só sente um pouquinho menos. Se não muda, né, o seu padrão mental, a forma de você perceber esses campos, de se perceber em relação ao outro, só tende a aumentar, né? De verdade, se instalar mesmo a doença, o transtorno de ansiedade a ponto de ter que fazer um tratamento mais significativo para isso, né? É, porque quando chega nesse ponto da ansiedade chegar realmente no físico, né, ao ponto de dar taquicardia e todos os outros sintomas que a gente sabe, é só com medicamento mesmo que a pessoa consegue, né, porque ela deixou já chegar nesse ponto. E eu acho importante a gente trazer também para a pessoa realmente se perceber, né? Porque às vezes ela tá tudo bem, o dia dela tá tranquilo, daí ela encontrou com alguém, ouviu alguma situação que aconteceu que não é com ela, mas ela começou a ter esses sintomas, né? De taquicardia, de ansiedade, alguma coisa assim, para ter essa percepção, conseguir separar. Não é não se envolver no sentido de se puder ajudar, se puder fazer alguma coisa pela pessoa, pela situação, mas ter a consciência de que não é dela conseguir separar aquilo, né? Dela conseguir agir sem captar essa energia para ela. Isso é muito importante a gente ter essa separação dessa percepção, até porque quando você tem essa percepção, você ajuda até mais. Às vezes a pessoa, né? Que nem você está conversando com uma pessoa, você sente, começa a sentir aquela sensação de incômodo, né, de ansiedade, de falar, nossa, mas isso não é meu, porque, né, eu estava bem até encontrar com essa pessoa. Quando você tem essa percepção, você consegue ajudá-la até, se for o caso, né? De trazer essa percepção para ela também. Olha, veja, você está pensando tanto assim, olha como está te trazendo isso, né? Como está te deixando mais ansiosa. Percebe que você tem que resolver sem, né, tanto entrar nessa. Porque a gente tende, quando a gente não tem essa percepção, a gente tende a misturar e achar que tudo é nosso, né? Às vezes a gente vai num ambiente muito cheio, muita coisa, a gente realmente sai com aquela energia, porque a gente acaba captando de todo mundo, Hum, né? Mas quando você tem essa percepção, você fala, não, ou você nem vai nesse ambiente, porque você já sabe que aquilo não vai te fazer bem, ou você vai com essa percepção de que aquilo não é meu, né? Então essa ansiedade não chega, ela não fica, ela não cresce em você. E hoje em dia, até com essa coisa da mediunidade que a gente está trazendo, dessa sutileza, né? Desse contato com uma energia mais sutil, já tem comprovação dos médicos, né? Que falam que as pessoas, quando estão em hospitais, as pessoas que têm mais essa ligação, né, com esse universo, com esse criador, com qualquer que seja o nome que a pessoa utilize, ela consegue até se recuperar melhor, porque ela tem essa conexão, né? Ela tem essa percepção dessa conexão, que não é uma coisa só física, tem algo a mais. E com isso ela se acalma realmente, né? Ela tem essa crença de que algo maior está ali ajudando, né? Fazendo com que ela passe por essa situação de uma maneira mais calma. Então é a prova independente de qualquer religião, mas se a gente tem essa conexão porque nós somos, né, corpo, mente e espírito. Então, quando a gente tem essa percepção, assume essa sensibilidade que todos temos, as coisas ficam mais fáceis, né? Até essas sensações parece que elas realmente se acalmam.
não ganham uma proporção tão grande. É. Essa sensibilidade, né? A- o processo mediúnico, ele deixa o campo aberto, né? É como se você não tivesse essas barreiras, porque Hum, a falta do conhecimento te deixa com a porta aberta. Imagina um monte de porta aberta, né? Qualquer coisa entra. E quando você é, está, como você diz, né, conectado, começa a entender como você funciona, começa a perceber os lugares que te faz mais mal e você começa a evitar de ir. Aquela pessoa que tem uma energia ruim, toda vez uhum, que eu estou com ela, eu começo a passar mal, eu me sinto ansiosa, eu tenho um mal-estar, né? Então eu começo a evitar as coisas que me fazem mal. Porque é importante a gente entender que a ansiedade, né, de uma ansiedade simples, né, de estar num mal-estar por um lugar que você foi e teve essa porta aberta, essa troca de energia, para uma ansiedade que caminha para um transtorno mental, né? Porque ela não nasce do dia para a noite, é, né? Mas existe uma negação desse campo, dessa sensibilidade do campo, né? Dessa percepção que você tem, esse radarzinho que você nega que ele existe. Então, você começa a cada dia a negar para você, a falar que quem é louco é você, que você tem algum problema. Então, você vai abrindo mais de verdade as portas e trazendo de fato a doença para você dia a dia, né? Porque você não está na conexão. Você tem uma hiperconexão com esse mundo espiritual, com esse campo energético do planeta das pessoas, né? Mas não tem uma conexão com você, né? é, É uma hiperconexão de qualquer coisa que entra, mas você não está em conexão com você. Então, quem entra faz a bagunça te bagunça. Então, é lógico que é um caminhar. Assim como você não saiu de não entrou num transtorno de ansiedade da noite para o dia, você também vai precisar de um tempo para retroceder e para sim, descobrir, né, de fato, se a sua questão é desse campo energético, né, ou se é algo que já afetou o seu físico e faz parte, porque né? Quem é ansioso, qual é o maior problema de quem tem o transtorno da ansiedade? Ele está sempre no futuro, é, é, não vive o presente. Então, ele tem uma coisa para fazer, ele está aqui, mas ele está pensando sempre no depois, o que que vai acontecer depois, a consequência, o que que vão falar, e aí isso dá muita ansiedade, né? Então, isso é, é a perda de energia. Então, é lógico, o que que eu preciso, além de me conhecer? Fazer coisas que me se conectem, né? Que possam levar a esse caminho de conexão. Logicamente, você pode fazer exercícios de respiração, né? Trazer aí os exercícios respiratórios. Você pode estudar sobre mediunidade. Você pode ir sim para uma religião espírita, kardecista, o que você achar que é melhor, ou só estudar sobre a uhum, espiritualidade, que, né? Sobre como funciona esse mundo energético. Você pode fazer yoga, né? Você pode melhorar a qualidade de vida, trazendo uma boa alimentação e meditação, né? Meditar quando você está comendo, meditar quando você está caminhando, né? Meditar quando você vai num parque, desenvolver esse olhar, né? De vivenciar o momento, né? Se eu estou comendo, eu estou prestando atenção, eu não estou ouvindo música, eu não estou conversando com ninguém, eu estou prestando atenção na minha mastigada, no alimento. Se eu estou caminhando no parque, eu estou também observando as árvores, eu estou percebendo a minha pisada, o que eu estou sentindo, né? Isso faz parte, né? Igual no yoga, né? Faz parte de você silenciar e hum. observar, né? O estado Presença de mesmo, né? observação. É, estado de Presente, presença mesmo, é. que Eu é muito acho, importante. Pode Eu falar. acho que vale a gente trazer aqui também que a gente está falando do transtorno da ansiedade, né? Quando isso começa a se tornar uma coisa de transtorno mesmo, Já é uma doença, né? porque Considerada. nós, como seres humanos, é normal sentir ansiedade por certas situações, né? Que Isso. nem você vai conhecer alguém que você nunca viu, uma pessoa que você gosta e que você vai conhecer pela primeira vez, né? Ou vai, como você citou, fazer uma apresentação para centenas de pessoas, essa ansiedade,
é natural e é saudável, porque é aquela coisa do, Do né, do novo, medo do novo, expor, exatamente. né? Se É, expor. esse tipo de sensação é normal, só que ela vem e ela se acalma, né, depois que você já está na situação. A gente está trazendo aqui esse transtorno de ansiedade, onde a pessoa é meio que ela não consegue sair, né? Ela tem melhoras, mas ela fica nesse ciclo de ter essas sensações, né? De ter essas. É como se ela vivesse realmente dentro desse turbilhão, dessa energia que fica ali, né? Que fica toda hora virando, virando. Que a É, crise de ansiedade, ela afeta de verdade o sistema nervoso, nervoso né? diretamente, é porque é Diretamente. os hormônios, E né? por isso que altera os hormônios, dá os suadores, né? É, E a pessoa convivendo com isso, ela vai criando aquele sistema de luta e é, defesa, né? O tempo inteiro, luta, defesa e ataque, luta, defesa e é, ataque. é. O sistema nervoso, ele retrai, né? Ela fica nesse ciclo mesmo, né? Ciclo Nessa, né, que vai cada vez mais mas piorando, né? agora uma ansiedade normal que todo mundo passa, isso aí não é considerado doença, não é considerado um transtorno, né? Porque é natural de todo mundo, como o medo é natural, né? São emoções que o ser humano tem normal. Nada que depois passe, né? A gente está falando realmente de crises, né? De pessoas que vivem esse conflito quase que diariamente, né? Acontece casos que a pessoa às vezes já não consegue nem sair de casa, né? Por conta desses transtornos, né? Então, Atenção para o que não é só ansiedade, o que é essa sintonia, né, sim, energética aí, tem a ver com o que você sente, né? Então, você sente que você está captando coisas que não são suas. é, Essa é a parte mediúnica, essa é a parte vibracional, energética, né? Então, eu estava bem, estava ótimo, entro num lugar e começo a ter sensações, isso é desse campo energético, né? Se eu estou conversando com uma amiga, tudo bem, ela está conversando, ela começa a contar os problemas, não sei que de repente eu começo a passar mal, isso é uma é, captação energética. São coisas que são diferentes, mas elas se misturam. É isso que a gente quer mesmo é, deixar de verdade para você observar, né? Que você possa estar observando as diferenças e não achar que tudo é um balaio só, uma não, não, coisa só, é. né? Porque daí você pode discernir, estudar, conhecer, para que você corte, né? Quebre esse ciclo antes que ele de fato se torne um transtorno, né, de ansiedade e que você vai ficar viciada num remédio e vai continuar sentindo coisas, porque eu conheço pessoas, porque você vai acostumando a entrar tanto naquele ritmo de ansiedade que nem o remédio mais segura tanto. Né? Vai ficando cada vez pior. Por quê? Porque tem uma mudança de padrão mental e tem uma mudança de padrão sobre esse campo energético, esse campo espiritual. E enquanto a pessoa não faz essas mudanças, ela vai sofrendo. Infelizmente, é um fato que Porque eu esse novo vi padrão mental dela vira o normal, né? Que não é o isso. normal, mas que para ela virou o normal. Vira E o normal. corpo acostuma com isso, né? O cérebro acostuma com esse padrão novo. Você pode perceber que a pessoa, quando ela vai para uma crise de ansiedade, um transtorno, ela vai ficando tão, que de repente é como se tirasse o pluguezinho lá da tomada quando cai a luz na casa. Eu não lembro o nome daquele negocinho que a gente tem que levantar de novo no quadro de força. Uhum. A pessoa, quando tem crise de ansiedade, acontece isso. Ela fica tão, que cai o quadro de força Cai, dela e ela precisa dormir. Ela fica para recuperar, passada, ela precisa descansar. Para quê? Porque foi tanta perda de energia mental, Hum, física, energética, que ela buga, ela perde tudo, cai o hum. disjuntor dela. E aí ela precisa parar, fica lá o tempo dela, às vezes uma noite inteira, às vezes um dia inteiro, para depois ela voltar Voltando, para a vida dela. É muito perceptível isso, quando a gente está de fora e convive com pessoas que têm transtorno de ansiedade. Acho que é isso, né, é Cíntia? isso. Acho que hoje é esse o recado. Muito obrigada por você ter ficado com a gente até o fim.
Se você gostou, deixa os seus comentários aí, a gente vai adorar saber as suas percepções. Se você tiver indicação de algum tema que você gostaria aqui no canal, deixa aí pra gente, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Cintia. Até a Obrigada a próxima. você, até a próxima. Tchau.